Todos nós temos limitações e essas limitações nos impedem muitas vezes de termos resultados e sucesso em muitas coisas que nós praticamos. Vamos saber um pouquinho mais sobre isso? Bora lá? Olá pessoal, eu sou Wellington Oliveira, coach e analista comportamental e juntos vamos para uma imersão de conhecimento. Hoje quero compartilhar com você as 5 leis das limitações pessoais do autor Flip Flippen. Uma coisa muito interessante que vai nos ajudar a destravar em algumas áreas da nossa vida e termos sucesso. Você que está aqui, quero pedir para você que deixe o seu like já. Se você ainda não é inscrito, se inscreva rapidamente. Acione aí o sininho para que você seja notificado todas as vezes que nós tivermos um vídeo novo aqui no canal. Por que eu peço para você todas as vezes que você faça isso? Porque quando nós damos um like em qualquer vídeo, o YouTube ele entende que nós achamos aquele conteúdo relevante para nós. E quando nós assistimos, e nos inscrevemos no canal para assistir, ele tem uma leitura que este conteúdo está causando impacto e é interessante para mim naquele momento. E quando eu seleciono o sino ou compartilho com as pessoas e até mesmo deixo comentários aqui abaixo do vídeo, ele tem a leitura de que eu estou também patrocinando esse vídeo para que ele possa distribuir para o maior número de pessoas e também ajudar muitas pessoas que estão à busca de um conceito, um conteúdo específico para melhorar a sua vida. Como coach, analista comportamental, eu me interesso muito em ajudar as pessoas, em proporcionar oportunidade através do conhecimento para que elas possam se descobrir e também ajudar outras pessoas por meio do compartilhamento desse conteúdo. Se você está aqui me acompanhando, eu fico muito feliz e espero que você seja também um patrocinador, um facilitador para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Bom, vamos lá. Hoje o assunto que nós vamos conversar aqui é a respeito das limitações pessoais. Não há uma diferença entre as pessoas que têm menos limitação ou mais limitação. Não é pela questão de ter nascido com mais ou menos limitações que faz com que as pessoas tenham sucesso. Mas, pelo contrário, aquilo que nós vamos conversar aqui um pouquinho vai nos dar um norte para entendermos como resolver essas questões, como eliminar algumas limitações pessoais para que nós passemos a ter novos resultados, para que nós possamos ter uma convivência melhor, um relacionamento mais assertivo e ser bem-sucedido em tudo que nós colocarmos as mãos para fazermos. Olha só, nós precisamos entender como funciona a dinâmica dos balões, por exemplo, Um balão, ele funciona através do ar quente que é injetado nele, através do maçarico que sopra ali aquele ar, e aí aquele ar quente vai dando forma ao balão e estrutura para que aquele ar quente leve esse balão para o lugar mais alto que ele possa alcançar. Mas quando você observa uma competição ou um vale onde estão vários balões sendo lançados ali, você consegue ter a percepção de que alguns balões eles atingem uma altura maior, outros balões eles não conseguem sair do chão, outros ficam numa base muito próxima do chão, fazendo o seu voo muito próximo à superfície. E o que difere um balão de chegar mais alto do que o outro? Nós podemos fazer uma comparação com as nossas vidas. Todos nós estamos desejosos de alçar voos altos, mas existem coisas que nos prendem, que nos mantêm no chão. Para que esses balões comecem a tomar altura, eles precisam eliminar alguns pesos que estão prendendo eles ali. Ou a corda que está segurando, ou os sacos de areia que estão dando esse equilíbrio de peso. E aí, conforme é feito essa liberação, então os balões começam a alçar voos mais altos.
Eu espero que você, assim como eu, está em busca de fazer grandes voos, de alcançar grandes alturas e poder contemplar aquilo que você vai conquistar. Para isso nós precisamos liberar uma carga, um fardo que está sobre nós, que é proporcionado através das nossas limitações pessoais. E Philip Flippen, ele usa esse conceito e ele cria as 5 leis, né, das limitações pessoais, e o seu livro, né, Vencendo os Pensamentos, Mudando a Forma de Pensar, que é procrastinadora, nós podemos modelar a nossa vida a partir desse conceito e alcançar resultados eliminando das nossas vidas esse peso que às vezes nos segura e nos impede de alcançar voos mais altos. Então, dentro dessas leis, das circunstâncias, o primeiro ponto que nós precisamos observar é que todos nós temos limitações pessoais. Então, a primeira questão aqui é compreendermos e aceitarmos, ou também reconhecermos que nós temos limitações pessoais. Não estou falando simplesmente de limitações físicas, de condições das quais nós tivemos alguma consequência genealógica que trouxe um impedimento. Não é isso. As limitações pessoais, elas vão muito mais além do que uma simples limitação física. Por que eu digo isso? Porque muitas pessoas, embora tenham algum tipo de deficiência física, de dificuldade motora, elas conseguem executar coisas que pessoas que não têm esse tipo de dificuldade fazem. Então nós temos provas vivas no nosso meio, né, ao nosso entorno, de pessoas que vencem essas limitações físicas e tornam-se pessoas excepcionais, que proporcionam também impulsionamento para as outras pessoas que não têm o mesmo tipo de dificuldade. Mas o primeiro ponto, então, como eu estava falando, é identificarmos que todos nós temos limitações pessoais. Se você está dizendo, Wellington, não tenho limitação, então você já tem uma limitação, que é não se conhecer na essência para entender que você tem algumas limitações. Uns têm limitações na fala, outros têm limitações na comunicação, outros têm limitações em realizar tarefas, em concentração, enfim, existe N coisas que podem nos impedir de termos resultados melhores por causa dessas limitações que nos cercam no dia a dia. Olha só, sejam coisas que aconteceram no passado, sejam coisas que estão acontecendo no presente, elas podem ser taxativas, elas podem ser situações que vão nos oprimir para que nós alcancemos aquilo que nós estamos buscando. Precisamos entender que o nosso comportamento, a nossa condição comportamental, a maneira que nós agimos comportamentalmente ou a nossa mudança de mentalidade vai nos proporcionar vencer essas circunstâncias. Então, dentro do conhecimento, do reconhecimento, né, que nós somos pessoas que têm limitações pessoais, nós precisamos entender que há 3 tipos de limitações. Primeiro, as limitações inconsequentes, que são aquelas limitações que nós encontramos no meio onde nós estamos inseridos e que muitas vezes não praticando, não conseguindo realizar algo, não vai causar um impacto no meio que nós estamos inseridos. Salvo se essa limitação cause algum problema, por exemplo, na empresa. Essa pequena limitação que eu tenho vai causar um déficit, vai causar um transtorno, vai causar um impacto negativo de prejuízo para aquele meio que eu estou inserido. Então, uma limitação inconsequente significa que eu tenho uma limitação que tem um nível que talvez não seja tão prejudicial no meio que eu estou vivendo ali, que eu estou inserido. Existe também a limitação delegável.
Sabe aquelas coisas que eu não gosto de fazer ou que eu não tenho habilidades para fazer e daí eu tenho a oportunidade de delegar para outra pessoa fazer? Então, essas limitações também podem ser cruciais ou podem causar um impacto no resultado que eu preciso alcançar. Por exemplo, nós fazemos isso constantemente. Nós preferimos, ao invés de limpar a casa, de fazer uma atividade onde nós vamos preparar um ambiente de bem-estar, nós contratamos alguém para fazer por nós. Então, esse tipo de limitação demonstra a nossa forma de viver, a nossa personalidade, o nosso caráter muitas vezes, também o nosso tipo de comportamento. Olha, eu prefiro não fazer, então vou transferir essa limitação. Mas por que eu prefiro não fazer? Essa pergunta que eu tenho que me fazer o tempo todo. Por que eu prefiro não fazer essa atividade? É porque realmente eu não sei, é porque eu não tenho habilidade ou porque eu prefiro fazer outras atividades. Então, para que eu entenda essa limitação que pode ser delegável, eu preciso lidar com isso. Se eu tenho dificuldade de fazer porque eu não tenho habilidade, eu posso desenvolver habilidades para isso. Mas se eu tenho condições e isso vai gerar mais tempo para eu produzir outra coisa, não, beleza, tranquilo, não tem problema nenhum. E a outra são as limitações pessoais intransferíveis. Quais são essas limitações pessoais intransferíveis? Vou dar um exemplo muito simples, muito presente no nosso dia a dia. Por exemplo, ir à academia. Se você pudesse contratar alguém para ir na academia no seu lugar, você contrataria? Com certeza, muitos aqui contratariam alguém para ir na academia no seu lugar. Porém, se você transferir essa ação para outra pessoa, você não vai ter resultado nenhum na sua saúde. Se você contratar outra pessoa para fazer aquilo que você tem que fazer, não vai causar um resultado e um impacto positivo em você, no seu eu. Então, existem algumas limitações das quais nós fugimos dela, das quais nós contornamos, nós corremos de colocá-las em prática. Isso torna uma limitação. A nossa mente nos bloqueia e nós deixamos de ser produtivos ou de alcançar resultados nas nossas vidas. Então, o primeiro ponto, pessoal, é nós entendermos e reconhecermos que todos nós temos algum tipo de limitação pessoal. Então, tendo esse reconhecimento, você já está eliminando uma porção de pensamentos a seu respeito, de limitações de incapacidade, de pensamentos de incapacidade que nós temos em alguns momentos, em algumas atividades da nossa vida. Olha só, o segundo ponto aqui a respeito das limitações pessoais é o de não ser possível vencer as limitações pessoais sem enfrentar essas limitações. Quando nós não enfrentamos as limitações, sejam elas ocasionadas por causa do passado, algum relacionamento mal resolvido, alguma situação que não foi esclarecida, algo que nós não eliminamos ali no passado, ele vai estar sempre presente no nosso dia a dia, nos impedindo de termos novos resultados, de darmos um passo à frente, de subirmos mais um degrau. Tem uma história que havia uma técnica de captura de macacos na África, onde os caçadores eles abriam um buraco no coco, não muito grande, inseria ali um pedaço de fruta, ou uma banana, uma laranja, e os macacos eram atraídos pelo cheiro da fruta. E quando eles chegavam ali naquele coco, eles enfiavam a mão ali e segurava a fruta que eles queriam pegar, mas com a mão fechada não tinha como tirar aquela mão do coco. E aí, com aquela deficiência, com aquela dificuldade de locomoção, eles eram capturados com facilidade. Muitas vezes nós agimos dessa forma na nossa vida. Nós nos agarramos às coisas do passado, às situações que nós vivemos, às dificuldades que nós passamos, aos relacionamentos mal resolvidos do passado,
as tretas, né, do dia a dia, que nós não chegamos a um ponto final e às vezes nós trazemos essa bagagem conosco, nos aprisiona e nos torna uma presa fácil para sermos derrotados pelas nossas limitações. Às vezes nós temos novos desafios, somos pressionados para fazer algo novo e aí aquilo que nós estamos presos lá, ou na nossa mente, nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, feridas que não foram fechadas, situações que não foram solucionadas, perdão que eu não liberei, e pessoas que não se perdoam por alguma ação, alguma atitude que ela teve no passado, então isso torna essa pessoa presa e ela não consegue vencer as suas limitações no dia a dia. E aí há uma grande frustração, há uma grande situação onde a pessoa não consegue dar um passo adiante, outros desistem de avançar, de viver, e aí vem a depressão, vem uma porção de coisas. Mas nós podemos abrir mão dessas coisas do passado para vencer as nossas limitações de hoje e sermos bem-sucedidos, alcançarmos o sucesso a partir destas condições. Outro ponto referente a essas questões das nossas limitações pessoais é que elas atuam em todas as esferas da nossa vida. Então nós precisamos entender o quê? Que as nossas limitações pessoais, elas vão agir e interferir em todas as áreas. Talvez você conheça pessoas que têm algumas limitações no ambiente de trabalho. E isso, com certeza, é o reflexo daquilo que ele está vivendo no seu relacionamento conjugal, na sua família, na sua casa e vice-versa, tá? O homem acaba refletindo, né? O ser humano acaba refletindo a sua limitação no ambiente onde ele está convivendo. Então, se ele tem problemas no trabalho e não está conseguindo resolver isso, vai gerar na sua casa, na sua família também esses problemas e ele vai travar em algumas áreas da vida, não sendo mais produtivo, não tendo o potencial que ele tinha. Tem uma história de um funcionário que estava em alto nível, né, de liderança dentro de uma organização e ele tinha uma deficiência aparente, né, vamos dizer assim, um calo na cabeça. E numa entrevista, um profissional, assim como eu faço esse trabalho, estava ajustando algumas questões dentro da organização. E falando ali com os líderes, né, trataram a respeito desse funcionário que batia metas, que era um cara que conseguia fazer muitas coisas, se desdobrava, apesar daquela coisa aparente física, né? Ele perguntou, e essa pessoa, o que vocês me dizem dessa questão física dele? Aí eles pararam, ficaram se olhando ali e falaram, a gente não entra no assunto, nunca tentamos conversar a respeito disso, tal. Veja que as pessoas, elas observam essas limitações e essas deficiências, mas todo mundo tem a timidez de expor o problema. E isso é um problema para nós vencermos as nossas limitações, porque às vezes não há quem nos confronte ou nos ouça para entender o porquê que aquilo está acontecendo ou porquê nós baixamos a produtividade. E aí, em entrevista com aquele líder, o profissional de análise comportamental começou a questioná-lo a respeito daquela aparência física que ele tinha, se aquilo prejudicava ele no trabalho. Ele disse, não, olha, eu sei que as pessoas ficam um pouco constrangidas comigo e tal, ficam olhando ali, mas isso de uma certa forma não atrapalha. E aí chegou então a conversa de saber como aquilo aconteceu. E aí ele explicou que no tempo de jovem ele tomava esteroides, aplicava para ficar maior, para poder fazer parte de um time de futebol da sua escola e tal, porque ele era muito baixinho. E com o passar do tempo ele teve o desenvolvimento dessas glândulas em algumas partes do corpo e uma delas foi ali na testa. E isso chamou atenção.
E o analista perguntou para ele assim, olha, você acha que isso pode ser removido? Ele falou, olha, eu nunca pensei nisso. E a sua esposa, ela concordaria que você deveria retirar isso? Ele falou, mas como que eu teria esposa tendo um cabeção desse, né? Então, veja que aquela limitação impediu ele até mesmo de procurar uma parceira, de ter alguém com quem ele pudesse se envolver, porque ele mesmo se constrangia de ter aquilo lá por saber que era resultado de algo que ele fez errado lá no passado. Porém, mesmo assim, ele não se preocupou em buscar uma solução. Após passado uns meses, né, ele procurou um médico, o médico falou que poderia ser extraído, ele teve o apoio da empresa, porque se ele não extraísse naquele momento, já estava enraizando no crânio, isso ia causar um dano futuro muito maior, e aquele moço ficou livre daquela glândula e passou a ter uma vida normal. Com certeza a vida dele teve um final feliz, porque ele venceu uma limitação. E aqui eu estou falando que não é a limitação dele ter aquela anomalia, aquele caroço na cabeça, né, o tamanho de uma bola de tênis ali na cabeça, mas de ter largado, né, como aquela experiência do macaco, algo do passado que ele achava que não podia fazer mais nada. Ele tomou aquela decisão e estava sofrendo por aquela consequência da decisão que ele tomou na juventude e tinha que conviver com isso mesmo. Então nós precisamos entender que nessa questão da limitação que está presente em todas as áreas, em todas as esferas da nossa vida, precisamos eliminar essas limitações para que elas não causem um impacto ruim naquilo que nós buscamos. Por exemplo, nos nossos relacionamentos, no convívio com a família, no convívio no círculo profissional. Então nós precisamos buscar soluções, informações para vencermos gradativamente essas limitações. Se você tem uma história parecida, se você viveu uma situação semelhante, talvez nem ao ponto dos esteroides aí, mas de algo que você fez e causou um impacto, olha, deixa os comentários aqui para que a gente possa conversar um pouco e ajudar outras pessoas para entender como você venceu essas limitações e como nós poderemos ajudar outras pessoas. Podemos combinar assim? Então eu conto com você aqui abaixo na descrição, deixe o seu comentário, compartilhe a sua história e nós vamos poder ajudar muitas pessoas. Outra esfera desse ciclo, né, do entendimento das limitações pessoais, as nossas limitações pessoais, elas estão entrelaçadas ou estão atreladas nas nossas tarefas. Quer ver um exemplo? Eu fui professor de matemática e física da quinta série ao segundo ano do segundo grau, né? Não sei como que você fala aí no seu tempo, se é colegial, tal, enfim, do ensino médio e do ensino fundamental. Eu encarei crianças dos 13 aos 20 anos, né? Aí já entram adolescentes, jovens, e uma coisa que eu aprendi a respeito disso foi acerca das limitações que os outros colegas professores tinham na hora de ensinar a disciplina da qual ele era contratado para dar aula. Então, o que nós precisamos entender? Para cada função que nós ocupamos, exercemos, nós precisamos ter características, competências e habilidades compatíveis para aquilo. E às vezes as nossas limitações, elas precisam ser modeladas ou eliminadas para que nós possamos ter um resultado positivo. Imagine se eu, como professor de matemática e física, fosse um professor muito agressivo, tivesse ali uma atitude muito grotesca, grossa, tal. Você acha que esses alunos aprenderiam a disciplina, aprenderiam a matemática e a física? Não, eles teriam o mesmo impacto que talvez eu e você tivemos no nosso tempo de estudo, de alunos. Professores que estavam ali ensinando uma disciplina que precisava ter um comportamento adequado para aquela disciplina, eles eram extremamente agressivos e isso nos tornou pessoas
que tiveram aversão de algumas disciplinas. Essa má experiência gerou em nós a limitação de aprender aquele conteúdo, de aprender aquilo lá. E aí, quando eu dava aula, eu pensava muito a respeito disso e eu fui buscar soluções, eu fui buscar vencer as minhas limitações, né, de quando eu era aluno, a forma que eu não gostava de aprender, eu fui fazer diferente para despertar naqueles alunos que eu tinha responsabilidade de ensiná-los a ter o interesse pela disciplina. Eu tive êxito, eu tive sucesso, olha, graças a Deus. Foi uma experiência muito boa que eu vivi em sala de aula, eu pude ajudar muitos jovens e adolescentes e o que mais foi gratificante para a minha vida foi quando encontrava alguns deles na cidade e tal, e eles, professor, né, já aquela voz grossa, estou fazendo faculdade, olha, estou seguindo a área de exatas, estou fazendo isso, aquilo. Então pensar que crianças, adolescentes que estavam em lugares periféricos da cidade onde eu lecionava e tornaram-se pessoas de sucesso porque eles aprenderam de uma forma diferente. Então nós precisamos vencer as limitações que estão atreladas à nossa vida em todas as áreas. Por exemplo, eu preciso modelar, eu preciso mudar a minha forma de pensar quando eu me vejo como treinador. Se eu pensar que eu não sou capaz, eu não vou ser capaz. Se eu pensar que eu não consigo falar em público, eu não vou falar em público. Ontem eu estava dando uma aula de teologia e um dos alunos falou assim, professor, mas você tem um perfil de planejador, que tem um pouco de dificuldade de falar em público, mas você age como se fosse uma pessoa que tem o perfil de comunicador, consegue falar com facilidade. Meu filho, mas precisou bastante interesse em buscar aperfeiçoar, modelar isso, contornar as objeções, perder o medo de falar, treinar um pouco, porque a repetição ela é a mãe da excelência e nós precisamos então fazer todo um trabalho, a mudança comportamental para que eu perdesse um pouco a timidez e conseguisse falar com o público, que é diferente. A pessoa que tem o perfil comportamental sistemático ou planejador, eles têm facilidade de se comunicar individualmente, principalmente quando eles têm essa questão de criar afinidade com a pessoa e ele se abre, se torna uma coisa natural. Diferente dos executores e dos comunicadores, que onde eles chegam, eles já se impõem, eles já se apresentam, eles já cutucam todo mundo, já conseguem fazer amizade ou ser odiado por todo mundo, né, que está ali na característica do perfil, mas não há limitação para eles de falar em público ou falar individualmente. E aí nós precisamos então, em cada ambiente que nós estamos inseridos, nós precisamos analisar quais são as limitações que estão atreladas àquela função que nós estamos exercendo, para que nós possamos fazer a compensação, a anulação, para que nós possamos potencializar aquilo que nós temos como característica positiva, os nossos pontos fortes, para que nós possamos ainda melhorar esses pontos fortes e eliminar aquilo que é uma deficiência para nós, uma limitação que nos impede de realizar alguma coisa. E por último, o último elemento do ciclo é vence quem tem menos. Olha só, quem tem menos limitação é uma pessoa vencedora. Não estou falando aqui que para vencer é aquele que nasceu com menos limitação. Por exemplo, tem pessoas que têm ela tem um dom natural para algumas áreas e habilidades, e aí você vê que a pessoa deslancha com facilidade. Mas mesmo assim, essas pessoas que já nasceram menos limitadas em algumas áreas, elas precisam de um esforço muito grande para se manter ali. E algumas são bem-sucedidas porque elas aplicam a energia, elas falam, elas estudam, elas buscam mais conhecimento, elas buscam aperfeiçoar aquilo que elas já têm como evidência na sua característica, no seu perfil. Às vezes é um dom natural que a pessoa tem, mas mesmo assim ela potencializa. Por exemplo, um músico que
ele aprendeu a tocar de ouvido, imagina quando ele estuda um pouco mais a técnica, isso torna ele um expert, uma pessoa excepcional naquilo que ele executa. Então, o fato aqui não é nós simplesmente termos o destaque ou vencermos porque nós temos mais habilidades do que os outros ou porque temos menos limitações. Mas estou falando a respeito dos pontos fortes e dos pontos de atenção. Todos nós temos pontos fortes e temos pontos que precisam de desenvolvimento. Então eu quero que você faça uma lista desses pontos fortes, que você coloque no papel aí quais são as suas qualidades, habilidades, aquilo que você faz bem e também as coisas que você sente insegurança, aquilo que você tem medo, aquilo que você identifica como o peso do balão que está te segurando de alçar grandes voos. Então coloque isso e observe, leia esses tópicos, essas palavras que descrevem essas ações, pelo menos por 5 dias, leia elas. Olha, esses aqui são os meus pontos fortes e esses aqui são os meus pontos fracos ou pontos de atenção. E todas as vezes que eu for realizar algo, eu preciso potencializar esses pontos fortes. Olha, para fazer esta função, para exercer esta função, para realizar esse trabalho, para alcançar sucesso nesse projeto, eu preciso potencializar esse ponto aqui, que eu sou bom e eu sou forte. E aí o que eu vou fazer para proporcionar essa alavancagem? Eu vou exercitar, eu vou estudar um pouco mais, eu vou buscar as melhores formas de executar aquilo. Porém, para esta função que delegaram para eu fazer, eu tenho um pouco de dificuldade. Mas o que me limita a ter essa dificuldade? Bom, é esse aspecto negativo, esse aspecto que eu anotei aqui, esse medo que eu tenho, olha, essa insegurança, e aí eu preciso então eliminar ou contornar, ou tornar aquele ponto de insegurança em um ponto desafiador de desenvolvimento. Então, por exemplo, se eu preciso aprender a falar em público e eu tenho medo de falar em público, eu preciso entender o porquê que eu tenho medo de falar em público. Talvez seja uma situação que eu vivi na adolescência, na infância. Sabe aquela coisa de ler em público? Quando o professor fazia a chamada, falava: Wellington, agora você vai ler o texto que está a seguir aí. Daí o Wellington pegava lá, começava a ler, e daí uma palavra errada, uma gaguejada, todo mundo começava a rir, todo mundo começava a tirar sarro, e aí isso gerou um bloqueio. Quantas pessoas, assim como eu, viveram esse bloqueio? E na hora de ler em público, nossa, começa a dar uma tremedeira, suar frio, e aí as palavras se embaralham, porque parece que a palavra que você não consegue pronunciar, a mente cria um bloqueio para que realmente você leia a palavra, você entende a palavra. Se você ler ela sem as pessoas te observando, você consegue fazer a leitura plena, mas quando você está diante de outras pessoas, parece que a mente come algumas letras, alguns trechos daquela frase, e aí você já cria esse bloqueio de gaguejar ou falar errado, porque as pessoas estão observando, e a mente traz aquela limitação que foi inserida em você lá naquela situação ruim. Mas como eu posso vencer isso? Bom, eu posso começar praticando mais leitura, lendo na frente do espelho, lendo em voz alta, chamando um amigo, um familiar, alguém, senta aqui que eu vou ler para você, e não ri, hein? Se eu errar, você depois me corrige e eu vou melhorando o meu desempenho. Então, a questão é vencer as limitações, eliminar essas limitações pessoais. É algo que está aí dentro de você, que precisa ser moldado e modelado. Olha, dentro dessas leis das limitações pessoais, que é termos o conhecimento, entendermos e reconhecermos que todos nós temos limitações, que é possível transpor as limitações se nós enfrentarmos as coisas que passamos no passado.
né? Entender que elas estão em todas as esferas da nossa vida, então aprender a lidar em todos os ambientes, em casa, no trabalho, na igreja, em qualquer círculo de relacionamento, nós precisamos eliminar isso. Estar entrelaçada nas nossas tarefas. Então, qual é a minha função, qual é o meu papel, entender aquilo que eu tenho que fazer e quais habilidades, competências eu preciso ter e quais limitações eu preciso eliminar para que eu tenha liberdade de exercer bem aquela função. Se eu tenho um plano de carreira, principalmente eu preciso vencer essas limitações para que eu seja um líder livre e possa transbordar na vida das pessoas. E ter o mínimo possível de limitações. Não quer dizer que nós vamos conseguir eliminar 100%, mas é um trabalho gradativo. Dia após dia, mês após mês, ano após ano, nós vamos eliminando as limitações que muitas vezes nos paralisam, que nos impedem de ter sucesso. E o meu desejo é que você possa vencer todas elas, a começar por hoje, compartilhando esse conteúdo com o máximo de pessoas que você puder. Espero que eu tenha te ajudado até aqui. Você pode contar comigo e não esqueça, se você veio até o final aqui, deixa o seu like se você ainda não fez isso. Se inscreva no canal, é muito importante, lembra do que nós conversamos no início. Acione o sino para você ser notificado dos vídeos novos e compartilhe com alguém para que esse conteúdo possa continuar vivo, ajudando e transformando a vida das pessoas. E abaixo aqui nos comentários eu espero aquele seu depoimento, aquela conversa que nós vamos ter aqui abaixo para ajudar as pessoas compartilhando da sua experiência. Eu contei a minha, espero que você também compartilhe a sua comigo para que eu possa crescer um pouquinho mais te conhecendo. Pessoal, aqui é o Wellington Oliveira, eu sou coach e analista comportamental. Até o próximo vídeo.